Boa noite, pessoal. Primeiramente, desculpe porque eu tinha feito uma gravação super bacana com uma porção de slides e eu não reparei que essa gravação ficou com mais de 3 GB de memória, 3 gigabytes de ocupando no disco e foi impossível subir para a internet essa gravação. Então, o que eu estou fazendo novamente uma gravação mais simples, que eu pretendo que tirar alguns recursos que eu tinha colocado antes e que tinham deixado, eu acredito, a gravação super pesada, o arquivo super pesado. Então, estou fazendo uma nova gravação mais simplificada para que vocês consigam ter a informação, que é isso que é importante, a informação e não tanto os recursos que eu coloquei lá, mas que vocês consigam ter a informação dessa aula que é importante, aula sobre Jerusalém, o grande templo, reis e líderes. Então, novamente, boa noite a todos. Vamos tentar fazer aqui, apresentar para vocês essa contextualização da época de Jesus, porque em essência é isso, é uma contextualização da época de Jesus. Né? E para a gente começar, é importante a gente entender que quem mandava no mundo naquela época? Né? Quem mandava no mundo que existia naquela época era o Império Romano. Então, nós temos o Império Romano, que é toda essa extensão aí, circundada por essa linha roxa, e é o Império Romano na época de Jesus. Né? Ah, ele dominava praticamente todo o mundo conhecido na época. Tinha uma boa parte da Ásia que não era dominada pelo Império Romano, mas praticamente toda a Europa já era dominada pelo Império Romano, que ainda continuava crescendo e se expandindo. Né? Ainda depois de Jesus, houve expansão do Império Romano. A Palestina, que é essa região aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, a Palestina, né? Ela foi conquistada pelo Império Romano uns 60 anos antes do nascimento de Jesus. Então, lá para o ano de 60 antes de Cristo. E quando o Império Romano ele dominava uma determinada área, o que, que acontece? Ele exercia o poder político naquela região, mas costumava colocar governadores da própria região para governar o local e permitia que aquela população dominada ainda mantivesse muitas das suas leis e toda a sua religiosidade. Tá? Então, com a Palestina aconteceu o mesmo, né? Com toda essa área de Israel aí que foi dominada pelo Império Romano, aconteceu o mesmo. Primeiro determinou-se o Império Romano, uma vez dominada a região, determinou um governador para essa região, né, que muitas vezes era chamado de rei, né, embora é um rei mandado pelo Império Romano ou submetido, né, ao Império Romano, mas era um governador. Tá? Então, na época que Cristo nasceu, por exemplo, o governador de toda a Palestina era o rei Herodes o Grande, tá? Que dominava toda a Palestina. Depois, quando Herodes ainda era vivo, mas estava já se encaminhando aí para a morte, ele conseguiu que o Império Romano dividisse o reino dele em 3 partes, para que essas 3 partes pudesse cada uma dessas partes ser dominada ou ficar como herança para um dos seus 3 filhos, né? Então ele dividiu em 3 partes que ficaram com seus 3 filhos. Então a primeira parte, que é aqui da Samaria e da Judéia, ficou com Arquelau. Né? Uma outra parte, que é da Galileia, ficou com Herodes Antipas.
E uma terceira parte, todo esse lado aqui, a gente tem o Rio Jordão, né? E todo esse lado de cá ficou com Herodes Filipe, né? Então, Herodes o Grande morreu e herdou a Palestina, os seus 3 filhos, em 3 partes que ficou dividida aí essa terra, né? Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. Então, Arquelau era um péssimo administrador e era um cara assim bem ruim do ponto de vista de tirania, né? E ele acabou perdendo aí a concessão que o Império Romano deu para ele. Então, essa área aqui da Judéia e da Samaria acabou sendo governada por outros governadores. Então, o Império Romano retirou Arquelau e acabou tendo outros governadores para essa região da Judéia e da Samaria aqui. Então, se vocês lembrarem aí da época de Jesus, Jesus foi, foi julgado por Pilatos, né? Pilatos era o quê? Era o procônsul, ou seja, o governador enviado de Roma, né, para governar essa área da Judéia e da Samaria. Nessa mesma época em que Pilatos governava a Judéia e a Samaria, quem governava a Galileia era aí sim o filho do Herodes o Grande, o Herodes Antipas, que também tem essa passagem aí na Bíblia, onde Pilatos envia Jesus já logo antes da crucificação, envia Jesus para Herodes Antipas, e Herodes é quem acaba colocando o crucifixo de espinhos e a capa, né, para tirar um sarro mesmo de Jesus. Então, era essa a organização dos reinos na época de Jesus. Se a gente olhar aqui nesse lado de cá, o lado direito, a gente tem a mesma foto, só que um pouquinho mais aproximada, né, onde a gente consegue ver, enxergar aqui o que está escrito. Aqui a gente tem o Mar da Galileia. Então, quando Jesus fazia suas pregações à beira-mar, né, o mar que ele estava ali ao lado era esse Mar da Galileia, onde ele encontrou Pedro, onde ele encontrou todos os seus discípulos. Era aqui o Mar da Galileia. A cidade de Cafarnaum, onde muitos dos seus ensinamentos aconteceram, está aqui à beira do Mar da Galileia. Também a cidade de Betsaida, né? A cidade de Magdala, aqui a cidade de Caná, e aqui um pouquinho mais para cá a cidade de Nazaré, né? Onde ele vivia com os pais, né? Com José e com Maria. É nessa região da Galileia, tá? Enquanto que aqui na Samaria a gente tem a parte da Samaria, que é só esse pedacinho aqui, né? E depois já entra na Judéia, que é todo esse conjunto aqui para baixo, e na Judéia a gente tem Jerusalém, a cidade principal dos judeus, né? Tem Belém, aonde Jesus nasceu, tem a cidade de Betânia, bem ao lado de Jerusalém, e assim por diante. Toda essa região aqui era desértica, né? Embora existem aí várias áreas, principalmente ao longo do Rio Jordão, várias áreas muito bonitas e arborizadas e muito cultivo, né? de oliveiras, de vinho, vários cultivos aqui em torno, principalmente do Rio Jordão, mas essa área mais aqui central ela é uma área mais deserta, né? E várias trilhas e estradas eram utilizadas, e Jesus passou por essas estradas em várias situações, né? Então, essa contextualização aqui do local é algo interessante para a gente compreender o contexto no qual Jesus viveu. Tá? Continuando, então, alguns levitas
eram sacerdotes, mas não todos. Então, o poder religioso ele era, na teoria, exercido pelos levitas e pelos sacerdotes. Mas na prática não era bem assim, porque os sacerdotes, de certa forma, ficavam distantes da população em geral. E quem estava perto da população em geral e que levava a moral religiosa para a população acabavam sendo aqueles que eram chamados de rabis. Rabis eram mestres, mestres que surgiam no meio do próprio povo e que ganhavam a confiança do povo nas explicações relacionadas às leis, né, e à moral. Então, quem realmente tinha confiança em relação ao povo eram os rabis itinerantes. Jesus era um desses rabis itinerantes, mas existiam outros. João Batista foi um rabino itinerante, né? E houveram vários aí rabis, que eram aqueles que, na verdade, com quem a ligação popular acontecia. Mas, na teoria, eram os sacerdotes quem tinham o poder, quem detinham o poder religioso. E entre os sacerdotes ainda existia um grupo mais fechado, tá? Que era o sinédrio. E o sinédrio, pela lei judaica, era quem tinha o poder de julgamento das pessoas. Então, quando existia alguma acusação de que alguém estava agindo contra a lei, né, essa pessoa era encaminhada para ser julgada pelo sinédrio. Então, o sinédrio era isso, quem exercia esse poder de julgamento sobre as pessoas. Essa aqui é a foto da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, aqui a gente tem nessa parte aqui a cidade alta, que era onde viviam os ricos. Aqui nessa área aqui é a cidade baixa, que era onde viviam os pobres. E para o lado de cá a gente tem o bairro do Templo, que era uma parte comercial da cidade. Tá? Então a cidade tinha essa divisão. Né? E o templo ficava aqui. Tudo isso aqui, né, é o templo. Toda essa estrutura aqui, murada, grande, era o templo. Né? E aqui ao lado do templo uma fortaleza. Isso aqui era enorme, era gigantesco. Hoje em dia, se nós poderíamos imaginar que isso aqui era mais ou menos uns 4 quarteirões grandes nesse sentido e 5 quarteirões grandes aqui nesse sentido. Era uma construção gigantesca, tá? O templo. E aqui no meio ficava uma torre, que era o local onde, em teoria, estaria a Arca da Aliança. Digo em teoria porque na época de Jesus a Arca da Aliança já não estava mais lá. Tá? 600 anos antes de Jesus, mais ou menos, o povo de Israel foi invadido pelos babilônios, né? E os babilônios acabaram retirando a Arca da Aliança do templo e não se sabe muito bem o paradeiro dela. Até existem uma série de lendas, né? E para quem é mais antigo que nem eu, talvez lembre de um filme Indiana Jones, em que eles estão à procura da Arca perdida, é justamente a Arca da Aliança, né? Que aparece no filme. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente aonde está a Arca da Aliança, o que aconteceu com ela. Não é um fato histórico bem conhecido. Tá? Então essa aí é a cidade de Jerusalém, para onde o que era a capital de Israel e era a cidade mais importante para os judeus. Cidade mais importante por causa justamente do templo. O templo era tido como a coisa mais sagrada que existia. Né? Então, toda a religiosidade dos judeus girava em torno do templo. E todo judeu precisava, em algum momento da vida, peregrinar até Jerusalém. E isso acontecia às vezes, várias vezes, principalmente
na época da Páscoa. Tá? Então, principalmente na época da Páscoa, existiam grandes peregrinações para visitar Jerusalém e para visitar o templo. Numa dessas peregrinações é que José e Maria levaram Jesus, quando ele tinha uns 12 anos, até o templo. É uma passagem bem conhecida. Né? Na verdade, é a única passagem que a Bíblia traz Jesus quando criança, em que José e Maria foram na Páscoa até Jerusalém e depois retornaram e se aperceberam que Jesus não estava na caravana com eles. Né? Isso não é tão assim estranho, porque como as caravanas tinham muita gente, ia sempre juntando muita gente ao longo do caminho, e era principalmente na época de Páscoa, as caravanas se dividiam da seguinte maneira: os homens iam na frente com cânticos e as mulheres iam num grupo um pouco mais atrás e as crianças ficavam livres. Né? Então, o que provavelmente aconteceu naquela época é que eles estão retornando de Jerusalém, né, numa grande caravana, e como José estava num local junto com os homens, Maria em outro local junto com as mulheres, provavelmente um achava que Jesus estava com o outro, né? Porque as crianças podiam ficar em qualquer uma qualquer parte, podiam correr de um lado para o outro, né? Era normal isso. Só se aperceberam que Jesus não estava com eles quando fizeram a primeira parada, que era normal eles fazerem uma itinerário da caminhada e depois fazerem uma parada, né, de descanso. Então, só nessa primeira parada é que perceberam que Jesus não estava. E daí retornaram para Jerusalém, aonde acabaram encontrando Jesus no templo, conversando com os sacerdotes. E aí no nosso livro, no Redentor, né, nós temos lá no capítulo 9 uma passagem onde aparece ali o que Jesus estava dizendo aos sacerdotes, que é muito interessante que se gaste aí um tempinho para dar uma lida aí no capítulo 9, Jesus no templo. Eu não vou ler porque eu prometi para Lourdes que esse vídeo deveria durar 20 minutos, ele já está com 17 minutos, então já está ficando longo demais. Né? Mas eu recomendo que vocês leiam uma passagem bonita para mostrar como Jesus estava explicando para os sacerdotes a respeito do Messias e a respeito da missão que o Messias tinha na Terra. É muito bonito. E o templo, né? Então, o templo, ele era isso aí que eu estou mostrando aqui agora. Esse girando aqui é o templo, e aqui a gente tem a, a planta do templo, né? Então, o templo tinha aqui um pátio externo, que era o pátio dos gentios, é a parte externa do templo. Tá? Então, se a gente considerar a porta principal aqui, né, que nesse giro é a porta que está desse lado de cá, né, então a porta principal, e tem assim o primeiro pátio, que é o pátio dos gentios. Quem não era israelita, quem não era judeu, poderia entrar no templo até, mas poderia ficar no máximo aqui no pátio dos gentios. Não poderia adentrar aqui o outro pórtico, não poderia adentrar. Tá? Nesse outro pórtico só poderia entrar quem era, nesse outro pátio só poderia entrar quem era realmente de Israel, né? Quem era judeu. Então, só os judeus podiam entrar a partir dessa porta. E, além disso, os judeus também poderiam entrar aqui um pouco mais para dentro, mais perto aqui da torre. As mulheres só até aqui, que seria essa parte aqui, tá? E os homens ainda existia um outro pátio mais perto da torre, que era para os homens. E aqui dentro da torre só poderiam entrar os levitas e em alguns locais aqui
que seriam os locais mais sagrados, onde aconteciam os sacrifícios, só os sacerdotes, onde aconteciam sacrifícios e aonde, a princípio, era o local sagrado da Arca da Aliança, só os sacerdotes poderiam entrar. Então, como que o judeu enxergava tudo isso? Tudo girava em torno do templo e a importância do templo. Mas Jesus veio para nos ensinar algo um pouquinho diferente, que é importante que a gente reflita nesse momento. Quando Jesus estava vindo, numa das peregrinações que ele fez e estava passando pela Samaria, ele encontra lá na Samaria uma senhora e pede até ajuda para a senhora para pegar água no poço, e ela estranha que ele está falando com ela sobre isso. Né? Os judeus não falavam com os samaritanos, e ele era judeu, obviamente, e ela era samaritana, então ela se espanta de Jesus conversar com ela. E nessa conversa que eles têm, ela fala assim: por que vocês, judeus, acreditam que deve se orar no templo, enquanto nós, samaritanos, acreditamos que a gente tem que orar aqui no monte? E Jesus diz para ela que haverá o dia em que nem no templo, nem no monte, Deus será adorado, porque Deus é Espírito. Por isso, ele deve ser adorado em espírito. Essa é uma mensagem muito importante, porque toda a lógica do templo, né, e a importância que os judeus dão ao templo, eles dão essa importância até hoje. Porque se você procurar, você vai ver lá em Israel, em Jerusalém, tem um lugar que chama Muro das Lamentações, onde você vai ver muitos israelitas orando ali em frente ao Muro das Lamentações. O que é o Muro das Lamentações? É um pedaço do que sobrou, uma ruína do que sobrou do templo. Então, toda a religiosidade dos judeus girava em torno do templo por causa, lá desde o princípio, da Arca da Aliança. Então, na ausência da Arca da Aliança, ficou sendo o templo como se fosse a representação de Deus na Terra, como se fosse a coisa mais importante de Deus na Terra. Mas Jesus tira essa importância ao dizer que nós somos o templo. Nós somos o templo. Isso é muito importante. E nesses dias de pandemia, isso tocou muito no meu coração, porque quando a gente foi impedido de servir dentro da casa espírita, ficou martelando na minha cabeça esse fato de que nós somos o templo. Então, onde quer que nós estejamos, nós podemos servir a Deus. Onde quer que nós estejamos, nós podemos servir a Deus. Então, o Núcleo Bezerra de Menezes, por exemplo, é uma casa muito importante. É importante o local para que a gente possa se reunir, é importante um local que sirva-nos de farol, né? Mas, mais importante do que a casa, são as pessoas, são os espíritos que carregam o Evangelho consigo e que são capazes de oferecer a mensagem de Jesus, ainda que a casa não exista. Então, nós somos o templo de Jesus. Tanto nós, trabalhadores, quanto nós, aprendizes. Cada um de vocês que está ouvindo essa aula é o templo de Jesus. Então, quando a gente estiver fazendo a nossa oração do Pai Nosso, e a gente fala assim: venha a nós o vosso reino, nós estamos pedindo a Deus, todos nós estamos pedindo a Deus que Deus se faça presente dentro de nós. Que o reino de Deus venha para dentro de nós e que, portanto, nós sejamos a expressão do reino de Deus aqui na Terra. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês possam aproveitar
embora eu tenha passado de novo do tempo que eu prometi, né, para a Lud. Espero que vocês aproveitem. Peço mais uma vez desculpas por não ter estado no momento, não ter esse vídeo, não ter estado no momento que deveria aí para vocês. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.